Frente a Frente com Arnaldo Nisquier. Meus amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Eu vou iniciar uma série de programas procurando valorizar a língua portuguesa. Tenho a sensação de que realmente é preciso se fazer alguma coisa para melhorar o nosso idioma, a forma de dizer as coisas, a forma de escrever. Tenho reclamado aqui em diversos programas que, mesmo em profissões como é o caso do direito, muita gente está escrevendo mal, está se expressando de uma forma inadequada. E hoje, particularmente, para iniciar esta série, eu trouxe a maior escritora brasileira de todos os tempos, Raquel de Queiroz, autora de O 15, autora do Memorial de Maria Moura, enfim, de tantos romances de sucesso absoluto em nosso país e até fora do nosso país. Raquel de Queiroz é muito conhecida também em Portugal. E eu começaria o programa agradecendo muito a Raquel pelo fato de estar aqui na KTV, no Rio de Janeiro, no nosso programa Frente a Frente. Perguntaria a Raquel de Queiroz a respeito exatamente dessa dificuldade hoje que tem os nossos jovens no trato com o idioma de Camões. A que você atribui isso? Porque o nosso idioma já não é o idioma de Camões. Os jovens sentem isso e a língua que eles falam, eles estão recriando realmente no Brasil a língua brasileira tirada da língua portuguesa. Mas você põe um jovem português a falar, eu ponho um jovem carioca a falar, e eu estou falando a portuguesa, dizendo a falar. A falar essa de Queiroz. Pois é, você põe que você vê que eles já estão falando quase que dois idiomas diferentes. Não só na pronúncia, não só no chamado sotaque, como na verbalização. Mas isso se pode atribuir também à televisão, na sua opinião? Porque a televisão, né, Raquel, está indo a Portugal de uma forma bastante acentuada. Na sua opinião, isso altera os procedimentos linguísticos? Eu creio que é assim que se formam as novas línguas. Leva-se a semente daquela língua como fez o latim na Europa, não é? Na França deu o francês, em Portugal deu o português e a espanhol, essa coisa toda. Eu acho que a língua portuguesa foi semeada aqui no Brasil e está se transformando numa língua, isto é, o ramo brasileiro se transformando numa espécie de língua brasileira. Na escrita vocês ainda se entendem bem, mas a falando há uma diferença idiomática muito grande. E isso, na sua opinião, com os 160 milhões de brasileiros que nós temos aqui... Eu reivindico a língua para nós. Não é? Porque dos 200 milhões de pessoas da comunidade lusófona, 160... Somos nós. Somos nós, então, eu acho né? que nós temos que ter uma pequena prioridade, né? Então, você dá razão a Frane Coutinho, que quer uma língua brasileira? Bem, eu não chego a esses extremos. Eu acho que a gente vai chegando, os fatos é que vão justificando a gente e provavelmente os nossos netos ou os nossos bisnetos já estarão tão diferenciados da mãe pátria portuguesa que se dirá o idioma brasileiro. E você se sente bem, por exemplo, iniciando uma frase, como se diz que a língua brasileira seria? Se houvesse a língua brasileira, seria assim: me disseram ontem que haveria alguma coisa sensacional. Me disseram, te falaram, te amo. Esse uso do pronome átono no início da frase é bem característico nosso. Você acha que isso é mais bonito, soa melhor? Eu não sei se é mais bonito, talvez o português clássico seja mais bonito, mas essa é a nossa língua que nós falamos, é a nossa língua literária. Nossos romances, os meus romances, os dos outros todos da minha geração, e depois e antes da minha geração, nós escrevemos nesse idioma que nós falamos, que é a língua portuguesa. Até ficou muito conhecido uma carta que eu fiz a um editor português, que me perguntava, queria publicar meus livros em Portugal, fazendo algumas pequenas modificações para adaptar a linguagem falada lá. E eu disse que não, que aquela era a minha linguagem literária e que ele não tinha direito de modificar. Você não deixou? Não deixei. E aí ele não publicou? Eles já publicaram, eles mudam um pouquinho a ortografia, mas a frase eles respeitam. Há uns 3 anos atrás, quando eu fui fazer parte do júri do Prêmio Camões,
em companhia de Oscar Dias Corrêa e João Descantimburgo, foi colocado o seu nome para vencer o prêmio. Era um prêmio que tinha sido dado até então somente a escritores do sexo masculino, não é? E era preciso, pensávamos nós, que se desse também a uma escritora. E o seu nome foi falado e foi aplaudido pelo júri português com muita ênfase. Claro, eles falaram também em Lígia Fagundes Telles, mas falaram com muita ênfase em Raquel de Queiroz. Quer dizer que em Portugal o seu prestígio é muito grande. Eu vi isso. Folgo em saber isso, eu não sabia. Pensei até que não fosse lá esses prestígios. Não, eu quero até que você cobre lá os seus direitos autorais, não é? Eles, quando sai a edição agora na Maria Moura, eles fizeram uma edição portuguesa, a capa diferente. Eu não fui examinar por dentro, mas segundo eu soube, a ortografia tinha sido adaptada. Eles fizeram umas adaptações. Facto, por exemplo. Facto, objecto. Eles fazem coisas assim. Essas adaptações. E quando vier, Raquel, o chamado acordo ortográfico, como é que você acha que vai acontecer? Olha, eu não quero entrar nessa briga. Não quero, vou deixar eles decidirem alguma coisa e a gente se adapta. E continuei escrevendo como eu sempre escrevi, nessa adaptação meio razoável da ortografia portuguesa e da nossa, né? A gente criou pequenas alterações que dá para eles entenderem muito bem. E se eles exigem que lá se escreva assim, nós aqui escreveremos como estamos habituados a escrever. Raquel, dando um salto para trás, nós chegamos aos seus 19 anos. Você agora tem um pouquinho mais do que isso, pouquinho, né? Pouquinho. É pouca coisa, mas aos 19 anos você escreveu o 15, que é considerada a sua obra-prima, porque teve uma repercussão muito grande, iniciou um ciclo... me lançou literariamente. E lançou o ciclo do romance nordestino, não é? Pelo menos... Eu não posso ser responsável por tudo que se fez em nome do romance nordestino. Não, mas é uma fase importante da literatura brasileira, não é? Você, quando escreveu, o seu sonho naquela ocasião era de uma professorinha, não é? Você era uma professora primária. Eu não tinha ideia nem de publicar o livro. Eu fui fazendo o livro, a ideia foi me vindo, eu fazia até escondido, não porque papai e mamãe me proibissem, mas porque eu estava doente e tinha que dormir cedo, tinha tido congestão pulmonar, e então eu escrevia escondido à noite, porque eu estava doente e devia ficar deitada. E quando apareci com o livro, eles ficaram muito surpresos, e eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer com aquele original. Papai disse, por que você não deixou publicar? Então a gente escolheu uma tipografia lá do Ceará, tipografia Urânia, o seu Camarão, que era um homem vermelho, ruivo, que era o gerente lá, tomou-se de amores pelo livro. E não era o dono, era empregado, mas tomou-se de amores pelo livro, publicou, fez a edição muito modesta, em papel modesto, mas muito cuidadinha, assim, por arte do Camarão. E com surpresa minha, o velho Antônio Salles, que era um querido, um grande escritor, um grande romancista do Ceará, e me orientou, e Renato Viana, que era jornalista e morava lá, me deram uma porção de nomes para a gente mandar o livro. Mandamos... Para divulgação. Aqui no Rio, para escritores, para crítica, Agripino Greco, Tristão de Ataíde, essas que já funcionavam. E com surpresa minha, a coisa estourou e todo mundo ficou me escrevendo. O Schmidt imediatamente me mandou propor a segunda edição, não, Editora Nacional. O Schmidt já traduziu, já editou o João Miguel. Mas veja, hoje são mais de 40 edições. Da primeira... O 15 tem mais de 50. Mais de 50 edições. Da primeira para a 50ª, você mexeu no livro? Não, eu mexo quando sai a primeira edição, eu corrijo alguma coisa que eu não gostei e mando para a editora, mas corrigindo alguns erros da edição. Em geral, até eles me dão provas, mas como eu mexia muito, eles deixaram de me dar prova. Só me dão a última prova em que quase não se pode mexer. Mas e você eu não altero o texto, não. Conteúdo altero. não, o livro, depois eu lanço o livro está morto para mim, eu não tenho mais nada com ele. Não mexo nos livros. Você disse isso quando você fez o Memorial de Maria Moura,
e depois ele foi transposto para a televisão. Pois é. Você disse isso. Não, o livro é um filho que eu botei no mundo e agora... Assume as transformações que querem. Isso. Embora eu só lamente no Memorial de Maria Moura o excesso de sexo e violência que ele teve na televisão. Que marcou muito, assim, não sei, de uma maneira que não era a minha intenção ao escrever o romance. Mas em sexo outras... e violência. Não era tão intenso assim. Mas você não foi ouvida? Não, e não tive nada com isso. Nem cheguei a ver a adaptação. Não cheguei a ver a adaptação. Agora, foi uma interpretação da Glória Pires foi excelente. antológica. Não, mas saiu muito bonito. Muito bonito. Eu só reclamei deles isso, saiu muito bonito. E a ideia do cinema, Raquel? Não tive proposta nenhuma de fazer cinema, não. Mas aquilo é um filme. O Memorial de Maria Moura, desde que eu comecei a leitura, com um grande embevecimento, como tudo que você faz, mas o Memorial de Maria Moura é um filme prontinho. Aquele incêndio da casa, aquilo tudo... Faz o filme, por que você não faz? Eu não sou cineasta. Não é? Se fosse para fazer alguma coisa de educação, eu faria. Pois é. Não é? Porque mostra a bravura da... A Maria Moura deseduca, não é? É a bravura da mulher nordestina. Eu me inspirei para fazer a Maria Moura, isso, aliás, eu pus nas páginas de oferecimento do livro, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, a Elizabeth I, porque quando eu imaginei a Maria Moura, eu me lembrei da Rainha... Quando eu comecei a pensar na história, bolar a história, eu pensava na Rainha, pensei, se eu botasse a Rainha Elizabeth no sertão brasileiro, solta para conquistar a vida dela, e saiu a Maria Moura. Tanto que eu dediquei o livro à Rainha Elizabeth I da Inglaterra por isso, porque foi a minha inspiração. Eu imaginei aquela mulher órfã, a mãe assassinada, a mãe executada, no caso, na dela assassinada e tal, naquelas circunstâncias, como se comportaria. Mas, Raquel, quer dizer, tudo bem, mas há muita gente que conhece você profundamente que acha que, na verdade, a Maria Moura é você mesma. Não, isso é um desaforo, não admito. Eu não sou a Maria Moura. Eu sou muito boazinha, eu não mando matar ninguém, eu não faço nada daquelas coisas. Talvez seja a Maria Moura reprimida, mas... Mas eu me comporto socialmente muito decentemente. Não faço nada contra a organização social. Que transgrida os padrões vigentes, não é? Eu me submeto muito docilmente. Agora, o livro continua fazendo sucesso. Continua, agora mesmo eu assinei a tradução do alemão, o contrato da tradução em alemão. Do Memorial de Maria Moura? Para a tradução alemã. E isso dá um bom dinheiro, Raquel? Não, dá muito pouco dinheiro. Em geral, a gente não recebe quase nada. Os editores estrangeiros, em geral, eles pagam a gente uma quantia X, que nunca é muito boa, quando assina o contrato. E depois, só adizando, a gente receberia uma porcentagem sobre a vendagem. Mas, por exemplo, já está publicado em francês há uns 2 anos. Eu ainda não recebi um vintém. É difícil. Em Portugal já foi publicado, porque eles lá têm que mudar a ortografia, publicam as edições de lá. Não corre lá as nossas edições brasileiras. E também não há muito pagamento, não. Quer dizer que continua sendo muito difícil viver de direitos autorais, não é? É quase impossível. Para o autor que não tem um livro por mês, quase, eu acho que é Não, e você, quantos romances você tem? 6 ou 8. Por aí, não. Mas num espaço de tempo muito grande, não é? Eu não sou uma escritora fecunda, assim, com muito livro. Eu tenho... Mas também os poucos que foram feitos, não é? Estão aí. Agora, existe uma possibilidade de uma escritora como Raquel de Queiroz sobreviver com a dignidade com que ela sobrevive, na verdade, escrevendo crônicas. A Raquel de Queiroz foi uma pioneira, porque na revista O Cruzeiro, durante mais de 30 anos, ela ocupava a última página. Chamava-se assim, Última Página, Raquel de Queiroz. Isso foi uma escola que se criou. Hoje, Raquel de Queiroz escreve no jornal O Estado de São Paulo, todo sábado, e faz muito sucesso também. Nós vamos falar um pouco sobre essa experiência da cronista em Raquel de Queiroz. Até já. Frente a Frente com Arnaldo Nisquier.
Frente a Frente com Arnaldo Nisquier. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje entrevistando com uma alegria imensa a escritora Raquel de Queiroz. E eu falava a respeito da Raquel de Queiroz, cronista da revista O Cruzeiro, hoje do jornal O Estado de São Paulo. Todo sábado tem muita gente que corre à banca para comprar o Estadão e ler a crônica da Raquel de Queiroz. Raquel, é uma experiência boa, gratificante? Você se sente feliz continuando a ser a cronista de toda a vida? Eu fui cronista só no Cruzeiro 30 anos batidos. De forma que é uma espécie de vício ocupacional que eu tenho. Eu faço a crônica realmente com grande facilidade e na última hora a Letícia me reclamando, está na hora de mandar para o jornal. Então aí eu bato depressa, ela passa no computador e manda. A Letícia é que fica ali de... fica de olho. Hoje é dia de crônica, hoje é dia de crônica. E então, você bate no computador? Eu não, eu tenho medo de computador. eu não tenho intimidade nenhuma com computador. A Letícia, a geração deles é que é a geração do computador. Mais ela nova, e os meus netos ficam com segredinhos. Olha, vem cá porque tem uma coisinha assim do computador e eles vêm com a maior solicitude e ficam examinando e consertam o defeito. Como se fossem médicos. Exatamente. Como se fossem médicos. Eles são da geração do computador. Para mim é uma máquina perigosa que eu não chego nem perto. Eu disse outro dia na Academia Brasileira de Letras, lembrando o Bill Gates, que ele, que é o pai da Microsoft, né, é um dos homens mais ricos do mundo, mais de 40 bilhões de dólares de ativos, é um negócio impressionante. Mas ele disse, eu vou dar computadores para os meus filhos, é claro, mas antes darei livros. Porque é na leitura de livros é que eles podem adquirir cultura. Não vai ser com o computador. Agora, eu não sei se essa geração vai amar o livro ou se o livro tem que assumir outra personalidade, ou falado, ou imagens. Não sei se essas gerações novas vão se habituar à leitura, ficar de noite até meia-noite, uma hora, como eu ficava garota de 15 anos, eu ficava com a luz acesa no meu quarto, uma vela escondida para poder ler até altas horas. Não porque achavam que eu ia fazer maus olhos, que eu ia me cansar. A leitura tudo bem, mas em horas regulares. E eu não sinto nos jovens de hoje essa paixão que nós tínhamos. Pelo livro, Pelo livro. A atenção deles é muito solicitada por muita coisa, não é? Mas é natural. Agora, de toda forma... Não, eu acho que cada idade tem, cada tempo, cada época tem os seus mistérios, as suas solicitações e os seus interesses. Eu não culpo, pelo contrário, os meninos têm outro acesso à cultura que nós não tivemos. A gente tinha que procurar no livrinho. Agora, você não acha que a nossa educação ela deveria ensejar um pouco mais de facilidades para que o indivíduo, desde cedo, adquirisse o gosto pela leitura? Olha, eu tenho as minhas dúvidas que a escola possa... Porque todas as aulas de literatura, elas escolhem um livro para os meninos lerem, os meninos têm que passar o ano lendo aquele livro. Eu tenho sido... Hoje eu peço até aos professores que não deem os meus livros, porque a leitura obrigatória, em vez dos meninos gostarem, eles detestam e tomam inimizade pessoal com aquele autor. Será? Eu me lembro que no meu colégio, o professor mandava a gente ler Camões e traduzir. E eu odiava Luiz Vaz de Camões, porque era tudo em ordem inversa, para a gente analisar, análise gramatical, análise lógica, e entender o que o Camões queria dizer. Eu me lembro que nós todas odiávamos. Eu só fui me ajoelhar diante do Camões e pedir perdão quando já a mulher feita, li as líricas de Camões aí, então voltei, me apaixonei, pedi perdão de joelhos e voltei a todo o Camões, mesmo o Camões da epopeia. Então, Raquel, mas qual seria a solução para que se fizesse essa relação de simpatia ou de empatia entre o livro e o leitor? Como seria? Eu receio que o livro seja uma espécie em extinção. Será? Vai ficar sendo aquela coisa nas bibliotecas. Não sei se o livro lido não está chegando ao fim, porque a oferta tecnológica é tão grande, a oferta de imagem, a oferta de coisa recitada, de coisa dita é tão grande que os meninos leem muito menos. Os seus filhos, os meus netos leem muito menos do que nós líamos. Mas olha,
Não, o meu filho, ele lê muito, Porque já é profissional, já é um homem feito, mas os meninos, eu não sinto essa ansiedade pela leitura que a gente tinha. Eu diria que você parte tem razão e parte eu poderia questionar. Vamos começar a questionar. Hoje nos Estados Unidos, e você sabe disso porque ainda recentemente eu estava na sua casa quando você recebeu uma oferta para fazer um dos seus livros em paperback, com uma tiragem de 100 mil exemplares de saída. Eu estava na sua casa. Eu vi quando veio essa oferta via Lúcia Riff, né? Me lembro bem. Então, hoje se diz que nos Estados Unidos nunca se leu tanto. E lá é o país da Microsoft, da IBM, da Unisys, enfim, tudo isso. Nunca se leu tanto nos Estados Unidos. Agora, aí é a parte que eu acho que nós podemos questionar do seu raciocínio. Onde você tem toda a razão é quando nós vamos à França, França que nós amamos tanto, você e eu. Quando a gente vai, por exemplo, às feiras de livro, a FENASEC, a FINAC, que tem na Rue de Rennes, né? E lá se vê que montanha de oferta de audiolivro. Livros com cassete que você pode levar para casa, não é? É justamente que eu digo que vai matando o livro impresso. Isso é verdade. Eu tenho a impressão que o livro impresso tradicional, que nós conhecemos há séculos, que ele vai se transformando num objeto técnico, num aparelhinho que você bota para tocar e repetir. Mas eu acho que a ideia, o escritor, o inventor, o poeta, esse seja qual for o meio de expressão dele, ele continuará existindo através dos séculos. Ah, não tem dúvida. E ele vai escrever. O contador de histórias. O contador de histórias. O poeta. O cantador e o contador, eu acho que a vida deles é permanente, eles sobrevivem a todas as transformações da civilização. Você volta sempre ao seu Ceará querido, não é? E você certamente vê nas visitas àquelas feiras e tudo, como existe gente que cultiva a nossa cultura. Porque a nossa cultura sobrevive nessas feiras nordestinas através tem aquelas da oralidade, né? Nas feiras nordestinas tem aqueles espécies de estandes onde os autores dos livros das cantorias, eles montou os livros diante dele e cantam o que está escrito nos livros. Isso. Eles sabem decorados e cantam. Então, ele vê a gente passar, eu vou passando. Ele sabe que a dona Raquel, ele improvisa qualquer coisa em relação a mim. São repentistas, no caso todos. Eles improvisam qualquer coisa em relação a mim, e aí eu chego e eles me dão os livros para eu ver, e eu compro os livros, e é assim que eles vendem os livros nas feiras. Bom, mas também uma propagandista dessa, né? Se tivesse... mas eles vendem bastante bem nas feiras. Vendem bastante bem. Pois é uma tradição, não é? Da feira nordestina. Isso em Recife é o cantador também. Cantando, nem todo o Nordeste, no interior principalmente, mais do que nas capitais. Agora, Raquel, e essa presença sua na Academia Brasileira de Letras, você está na academia desde 1977. 7, né? Não é? Eu acho que é. Foi por aí. 77. Foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Isso lhe deu uma responsabilidade maior como escritora ou não alterou nada a sua vida? Olha, Arnaldo, eu não levo muito a sério a minha vida como escritora. Para mim é uma profissão como outra qualquer, que eu exerço da melhor maneira que eu posso, mas não dou uma importância maior. E como concorrentemente, a academia, desculpe, você é presidente da Academia de Letras, também não acho uma montanha mágica para mim. De forma que eu acho que eu entrei ali porque eu era mais velha, não tinha mulher da minha idade nenhuma, não tinha concorrentes contemporâneos. Tinha Diná que entrou logo depois de mim. Ela que liderava não é, a campanha pela entrada da mulher na academia. Pois é, ela se bateu muito e eu acho que eu entrei primeiro porque eu nunca tinha incomodado os acadêmicos. Não se desgastou? Não me desgastei. Eles, então, escolheram a mim porque eu estava quietinha, nunca tinha me proposto a ser. Aliás, eu estava até no Ceará, quando fizeram toda a campanha para minha entrada. Fui Adonias Filho, Otávio de Faria e o Odilo
foi que fizeram a campanha. Quando eu cheguei, eu nunca pedi um voto a ninguém, não telefonei para ninguém. Eu acho que a única pessoa que eu falei foi Zé Américo, porque eu liguei para ele para falar de outro assunto. Ele disse: você não veio me pedir meu voto? Eu digo: se precisa pedir, estou pedindo. Estava pedido, né? Obteve na hora. Pois é, Zé Américo era o meu velho querido amigo. Mas você tinha a simpatia do Austregésio de Ataíde. Eu tive... Ele foi muito seu amigo. Toda a vida, não é? Até ele morrer, foi um amigo fiel, um amigo de todo... Nunca se passou um meio-dia, ele me telefonava 2 vezes por dia, ao meio-dia e à noite. Ao meio-dia para saber como é que eu estava, contar alguma novidade urgente. E à noite, ele me telefonava para bater papo. Todas as noites, depois que eu entrei na academia, até ele morrer. E muita candidatura nasceu dessas conversas? Pois é, inclusive de certa pessoa que eu gosto muito. Pois é, porque havia tempo para isso, né? Havia tempo. Agora, Raquel, depois de você, então, vieram... Abriu-se a se comporta. Aí abriu-se. Aliás, que eu pensei que ia entrar muito mais mulher. E estou com muita vontade que Maria Alice Barroso entre agora aqui, aproveita este programa para insistir na candidatura de Maria Alice Barroso diante do presidente da academia, que simpatize e facilite e ajude dentro das suas forças, porque precisa ter mais mulher na academia. Tenho eu, tem a Lígia, e a Nélida, que presidiu a academia. E Diná, que entrou logo depois de mim, morreu, não chegou a ser, foi muito pouco tempo. Então não precisa ter mais mulher, a proporção está muito pequena. Mas veja, são 40, não é? A Nélida Pinhon agora foi presidente Pois para vocês verem a força das mulheres. Nós temos só 3 mulheres lá dentro. E logo uma virou presidente. Não é? É isso que o pessoal tem pouco... Você se segure, porque se eu resolver tomar o seu lugar. É seu. Se você quisesse, ao contrário, eu posso testemunhar aqui que a Raquel de Queiroz não tem a menor ambição política. O meu reino não é deste mundo, é a minha frase. Eu não gosto de ser presidente, não gosto de ser secretário, não gosto de ter cargos. Eu sou freelancer. Ministra você poderia ter sido e não quis, não é? Nunca quis. Foi com o presidente Castelo Branco? Não, foi antes, foi com o Jânio. Com o Jânio levou 2 horas tentando me convencer, foi à casa de meu cunhado, onde eu estava hospedado em São Paulo, sentou-se ao meu lado e levou 2 horas tentando me convencer. E o meu único argumento era isso: presidente, eu não nasci para mulher pública. Ele dava uma risada e começava de novo. Mas o Castelo Branco não... O Castelo Branco não ousou, ele sondou, ele queria fazer de mim embaixadora. Mas eu não queria sair do Brasil, eu tinha marido em Caqui e tudo mais, como é que eu ia aceitar? Ele tentou, sondou, mas não era meu parente, éramos velhos e grandes amigos. O Oyama era amicíssimo dele, ele como presidente, até a gente ficou meio discreto, porque era uma amizade muito grande. Porque esse Alencar, né, Raquel, era Alencar... De minha mãe. Eu sou Alencar, minha mãe é Alencar de pai e mãe. Os Alencares casavam entre si. Do José de Alencar? O José de Alencar era primo irmão da minha bisavó. E a outra, os 2 pais de José de Alencar eram tios da minha bisavó. Então, você é parente mesmo do... Pega um pouquinho d'água. Você é parente mesmo da família Alencar. Eu sou Alencar. Mamãe assinava Alencar. Meu avô assinava Alencar. Eu sou Alencar. Eu nunca usei o nome porque acho que basta o nome de meu pai. E depois você fez um nome literário importantíssimo. Eu sempre usei, papai registrou a gente só com o nome dele. Mas mamãe era Clotilde Franklin de Alencar, o nome de mamãe. Clotilde Franklin de Alencar. E por que Raquel? Raquel, porque minha avó chamava-se Raquel. Ah, bom. Minha avó Raquel, com quem eu pareço muito. Eu tenho matriarca sertaneja, tenho muito orgulho da minha avó. E vocês tinham uma ligação bíblica também? Não, eu acho que há mais nos Alencares do que nos Queiroz, mas há uma influência judaica nos Alencares, há uma raiz judaica. Assim. Cristãos novos. Cristãos novos que vieram para o Nordeste. E a Raquel escreveu agora, finalmente, depois de muita cantada, inclusive da sua irmã Maria Luísa, ela escreveu e concluiu as suas memórias. Eu gostaria, no próximo bloco, de falar um pouco sobre as memórias de Raquel de Queiroz. Dentro de instantes aqui no nosso Frente a Frente. Até já. Frente a Frente com Arnaldo Nisquier.
Frente a Frente com Arnaldo Nisquier. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje com a participação da escritora, romancista, acadêmica Raquel de Queiroz, que eu sei que vai lançar agora, depois de muita insistência, de muita cantada, de muita expectativa também, as suas memórias. Foi difícil sair com as memórias, Raquel? Não foi difícil, está sendo difícil. Minha irmã Maria Luísa inventou de fazer essas memórias. Eu relutei muito e, praticamente extraí da fórceps, ela me arrancou ditar uma porção de coisas. Mas não são umas memórias pessoais da minha vida sentimental, da minha vida. É mais recordações das pessoas que eu conheci, lembranças de pessoas com quem eu convivi, Castelo Branco, o fulano de tal, Matos Peixoto, ou outros professores meus, amigos, colegas de colégio. É mais minhas lembranças dos outros deveriam fazer, porque o lado pessoal eu fugi o mais possível e o meu lado pessoal, quem é romancista, tem essa forma de extravasar os seus sentimentos pessoais através dos personagens, claro. Não é bobo de ir contar direto. E foi o que você fez, né? Pois é. Agora, você quando me contou a respeito do livro de memórias, você disse, só não falo dos meus amores. Tanto que o nome do Oyama, que foi a grande... Só aparece, a única vez que o nome do Oyama só aparece uma vez. E ele foi a sua grande paixão. Foi meu marido durante 32 anos. Imagina, e uma pessoa... 42 anos. 42 anos. Vocês viveram juntos um grande tempo na Ilha do Governador. Morávamos na ilha. Não é? Por que na ilha? É porque nós estávamos muito cansados do Rio, o Rio estava muito ruim nesse tempo, a ilha era isolada, e o Oyama conseguiu ser médico do hospital da Ilha do Governador. Hospital Paulino Werneck. Ele foi ser médico, chefe da clínica médica de lá, e nós compramos um terreno na ilha, fizemos a duras penas uma casa que eu gostava muito, e lá moramos 12 anos. A minha irmã Raquel, sua xará, pediatra, conheceu o Oyama e admirava muito. Ele era um médico. Disse que era uma pessoa fabulosa, como pessoa e como um profissional da medicina. Eu sou suspeita para falar sobre ele, né? Claro. Eu adorava aquele homem. Claro, claro. Bom, vamos esperar que venham as memórias aí, porque aí a gente cita aqui no nosso programa de novo, né, para falar das memórias de Raquel mas as de Queiroz. memórias serão um pouco frustrantes, porque da minha vida pessoal mesmo... Não tem escândalo? Não, nada. Eu conto pena. um pouco de lembrança de criança e depois falo das outras pessoas. Você acha que eu vou botar minha vida numa memória? Não deve. A gente transforma quem é romancista, quem é ficcionista, tem muito onde despejar seus inventa o personagem e larga tudo. E bota o personagem funcionando. Mas uma coisa que é bastante curiosa, para mim, pelo menos, que tenho o privilégio de ser amigo seu, íntimo e tudo, Raquel de Queiroz é uma pessoa essencialmente política. A gente sempre conversa, e muitos minutos, e às vezes até horas, e não há conversa com a Raquel de Queiroz que não descambe para a política. Mas ela, publicamente, ela não assume que gosta de política. Não sei porquê, mas ela não assume. Mas gosta, não é, Raquel? Eu sou um animal político. Eu acho que a minha paixão maior é realmente a política, em todos os sentidos. Desde a pequena política do amigo que quer se candidatar a isso e quer se candidatar aquilo, até a política maior da Europa, do Brasil, da América Latina, essa coisa toda. Eu sou um animal político, realmente, e tanto que a minha leitura predileta não é ficção, é história. É história, é né? História. E você tem umas traduções também? Bem, eu passei 40 anos traduzindo livros. Traduzido do inglês, eu vivia disso. Era meu pão de cada Morro dia. dos Ventos Uivantes. Meu acordo com a editora é que eu fazia duas da dele e uma minha. Quer dizer, 2 best-sellers mais banais e eu aí jogava o meu. Eu jogava a Emily Brontë, os grandes autores que eu gosto. O Dostoiévski, nós conseguimos traduzir 6 Dostoiévskis. Você e sem saber inglês. russo,
que de inglês, nós traduzíamos de francês, inglês, espanhol e todas as línguas que a gente tinha o Dostoiévski. Então, cada frase a gente via em todas as 5 línguas e tirava aquela média. E depois do livro traduzido, uma senhora, Dona Olivia Karrembur, que era tradutora do russo, fui verificar para ver se a gente não tinha dito algum disparate. Ela ia cotejava. Não, estava ótimo. Que bom. Agora, Raquel, voltando um pouquinho para a política, e foi isso, quer dizer, esse gosto pela política que a levou, num determinado momento, a entrar para o Partido Comunista? Bem, não, eu era muito jovem, já era politizada, mas eu só fiquei no Partido Comunista, pouca gente sabe disso, 24 horas. Eu entrei no partido oficialmente hoje, no dia seguinte eles quiseram que eu reescrevesse o João Miguel que eu tinha escrito, fizeram uma reunião comigo para eu mexer na sua obra. Eu reescrever de acordo com o que eles pensavam, em vez de ser a operária que matava o sujeito, ela que tinha que ser assassinada. Assim, não, o operário que matava um burguês tinha que ser o burguês que matava o operário. E a operária burguês mau caráter. Se uma moça, a moça operária que se prostitui, e não a moça pobre, e não a burguesa, eu tinha que botar a burguesa. Então eu retomei os meus originais que eles estavam lendo, queriam que eu publicasse, tomei e disse que não reconhecia neles autoridade literária para julgar a minha obra e abandonei o partido nesse dia. Eu tinha entrado na véspera. E essa época o Carlos Lacerda também era do partido? O Carlos era muito mais novo do que eu. O Carlos era muito mais novo do que eu. Isso eu tinha 19 anos, o Carlos devia ser garotinho. Eu creio que ele era uns 10 anos mais novo, 8 anos mais novo que eu, uma coisa assim. Porque ele também frequentou mas aí, o partido? Já quando ele entrou do partido, já há muitos anos que eu já estava fora. Nós não tivemos paralelismo nenhum nas nossas vidas profissionais, eu e o Carlos. Não, né? Nós nos dávamos bem, mas não houve nenhum paralelismo. E depois aí começaram a dizer que quando houve a Revolução, você, de uma certa forma, por causa do parentesco com o Castelo Branco, mas você tinha uma simpatia por esse... Por causa de Adonias Filho, meu amigo fraterno, que era muito grande figura e conspirou muito com os generais para derrubar era o Jango, era o Getúlio, que a gente era o nosso inimigo, era o Jango ou o Getúlio depois do Jango. Antes do Jango, o Getúlio e depois o Jango. Era o nosso inimigo. E então nós não tolerávamos realmente. E então Adonias começou a conspirar com os generais que também não toleravam o Jango. E um dos pontos de encontro dos generais era lá em casa com grandes protestos do EMA, que não estava conspirando coisa nenhuma. E tinha que receber os generais e conversar com eles. Ele não gostava de... Ele não gostava de política. O pai dele era senador, político profissional, e ele tinha um tédio tremendo da política. Mas ele gostava muito do Castelo Branco, que eram grandes amigos, já antes do movimento de 64, não é? 64, não foi? 64, foi. Antes do movimento, nós, o Iama, nós éramos velhos amigos, o casal Castelo Branco e nós. A dona Argentina, a mulher dele, Argentina, como eu chamava. E eu ainda era parente por muitos ramos da nosso parentesco, os Alencares são muito se casaram muito uns com os outros. O Castelo nós nos chamávamos de primos. Pois é, e veja, por exemplo, no caso, o Castelo Branco, se dizia que ele era de índole democrática, que ele era de uma formação democrática, era um homem de cultura, ele gostava muito de teatro e tudo. E aí, alguém me contou que ele, na verdade, tinha uma certa intimidade com o governador Negrão de Lima. Eram velhos amigos desde Minas Gerais. Pois é. E o Negrão de Lima passava o tempo todo sob ameaça de ser caçado, porque, apesar dessa ligação... Eu tive a impressão, o Castelo era muito discreto sobre as coisas de governo, mas perguntamos a ele uma vez a coisa que ele acha, a palavra mais feia da língua, ele disse ditadura, quando estava sendo ditador. De forma que quando a Revolução caiu no colo dele, fez o movimento, ele caiu no colo dele. Ele teve que pegar a brasa. E a única aflição dele era depressa estabilizar as coisas para eleger um sucessor. E eleger um sucessor. Tanto que o golpe de Estado foi dado pelo Costa Silva. O Castelo foi virtualmente deposto pela linha dura do Costa Silva.
Ele queria entregar o governo direitinho, uma eleição mas aproximou-se tudo, porque a linha dura praticamente, depois manteve-se as aparências, mantiveram-se as aparências na imprensa, publicamente, mas, na verdade, se o Castelo não saísse, ele seria depois. Seria saído? Teria saído, Agora, Raquel, como pode um homem assim, claro, você é uma pessoa de fé pública, não é? Quem é que vai duvidar de uma Raquel de Queiroz? Aí vem um Castelo Branco, que é exatamente a pessoa que você se refere, e assina a cassação do JK. Você não acha que foi um mau passo? Não, porque o JK era o símbolo de tudo que o movimento vinha derrubar. Eu acho que não, eu acho que foi dentro da coerência do movimento. Hoje todo mundo quer imitar o JK. Pois é. Hoje assim, hoje é o símbolo, pois é. Mas na época não. Na época não. Mas também inventaram um bocado de coisas. Inventaram coisas. Principalmente os militares tinham muito ressentimento do JK. Mas por quê? Não sei. Mas havia uma grande Era a antipatia. 7ª fortuna do mundo, tinha casas no Paraguai, isso tudo era conversa fiada. Não tinha nada. Não era isso, não. Era a personalidade, eles eram avessos à personalidade do Juscelino, eu creio. Eu, aliás, não tinha grande simpatia pelo Juscelino, nunca tive. Nunca fui juscelinista. Porque a forma como ele construiu Brasília, talvez... Aquela coisa, eu não era... Não tinha afinidades com ele. Assim. Não, nenhum de nós é obrigado a ter afinidade com quem quer que seja. Mas daí a caçar, não é? Daí a cometer um ato de violência. Mas você se lembra que o Castelo não era um ditador pessoal, ele representava um grupo. Esse é que era o problema. Porque... Ele representava o grupo, ele tinha que conciliar aqueles generais todos. Que tinham poderes para caçar 5 mil pessoas. Inclusive a ele, Juscelino, a ele, Castelo. Pois é, sim, pelo que você diz. Ele foi praticamente depois. Pelo que você diz, você vê que a linha dura, veja o governo do Castelo Branco, a cassação era só dos direitos políticos. Não se caçava mais nada, só o direito político, por imposição, etc. Quando o Castelo saiu, foi que as coisas engrossaram e o Estado tornou-se... aí entrou... Depois, enquanto o Castelo governou, funcionou o Congresso, funcionou tudo direitinho. Repare, lembre-se. Depois se atribuiu. Depois, quando o Costa e Silva foi que veio representando a linha dura, porque quando o Castelo assumiu, eles pensavam, a linha dura pensou que ia se representar no Castelo. Ou só pôde, teve que usar como figura conciliadora naqueles começos o Castelo. E tanto que o Castelo só ficou 2 anos no governo. Por que ele não ficou 4 anos? As coisas pioraram realmente a partir do AI-5. A linha dura, chamada linha dura. O pessoal do Costa e Silva. Foi em dezembro de 68. O Costa e Silva foi o instrumento dessa gente toda, desses militares. Aí é que a coisa... E eu apoiei muito o Castelo, era amiga pessoal dele, era prima dele, como a gente se tratava, mas eu nunca dei meu apoio, uma palavra, a qualquer um dos governos militares que sucedeu. Isso, essa honra... A minha atitude, eu claro. nunca aceitei. Eles me ofereciam, me procuravam, eu me mantive sempre completamente afastada deles todos. Eu nunca botei meu pé num palácio de governo do Brasil. Não sei como é o Planalto, não sei nem como é o Catete. Agora que está virado museu, é que eu fui. Agora como museu, não é? Mas, bom, isso aí é evidente, eu quero só saber se consta das suas memórias, constam certos trechos políticos. Acho que não, muito pouca coisa, só a minha com partido e tal coisa. Essa parte mais para cá, não, porque eu não quis justamente entrar nesse debate político. Nesse debate político eu não quis entrar. Bem, de toda forma, é claro que nós todos que somos fãs da Raquel de Queiroz vamos aguardar com ansiedade a publicação pela editora Siciliano do seu livro de memórias. Eu particularmente, então, estou bastante curioso, mas nós temos, Raquel, que, infelizmente, colocar um ponto final no nosso programa de hoje, o que não quer dizer que depois que o livro de memórias for publicado, nós não possamos estar de novo aqui, debatê-lo aqui no nosso programa Frente a Frente. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Nós voltaremos no próximo domingo, a partir das 20 horas, com mais uma apresentação do Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Muito obrigado. Obrigado a Raquel de Queiroz. Muito obrigada a você. E até lá. Obrigado.
Frente a Frente com Arnaldo Nisquier.